Você acha que entende a realidade, acorda todos os dias, segue uma rotina, reage ao mundo como se tudo fosse fixo, previsível, como se as coisas simplesmente acontecessem com você. Mas neste exato momento, enquanto suas pupilas capturam essas palavras, existe um código invisível operando por trás de cada respiração sua, de cada batimento cardíaco, de cada pensamento que atravessa sua mente. Um código que determina se você vai continuar sendo um fantoche inconsciente das circunstâncias, ou se vai despertar para o seu verdadeiro poder de criação. Este não é mais um vídeo sobre espiritualidade. Este é o momento em que você descobre que existe uma arquitetura oculta por trás de cada evento da sua vida. Um conjunto de leis universais que, sem você perceber, estão moldando cada escolha, cada emoção, cada resultado que você experimenta. O nome desse código, o Kybalion, não o livro que você talvez já tenha lido superficialmente, mas o manual não oficial da engenharia da realidade, escrito não para os curiosos, mas para os preparados. A maioria das pessoas que chegaram até este vídeo ainda estão tentando manifestar coisas na vida usando técnicas superficiais, afirmações vazias, ou esperando que o universo faça o trabalho por elas. Mas você que está aqui agora, você foi chamado para algo muito mais profundo. Você foi chamado para entender como a realidade realmente funciona. Como cada padrão de pensamento seu está literalmente esculpindo a matéria ao seu redor. Como cada emoção que você alimenta está enviando ondas vibracionais que retornam para você como experiências concretas. Thoth, a inteligência por trás de milênios de sabedoria hermética, sussurra através das eras uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. O Kybalion não é um livro de filosofia, é um mapa de engenharia da realidade quântica, um manual de manipulação consciente de frequência, energia e matéria. E hoje, se você tiver coragem suficiente para olhar além do véu das aparências, você vai descobrir por que ainda não estava pronto para essas revelações, e como isso está prestes a mudar para sempre. Por séculos, esse conhecimento foi guardado nas mãos de poucos, não por elitismo, mas por proteção. Proteção de quem? Sua. Porque o verdadeiro poder do Kybalion não está nas 7 leis que você conhece superficialmente, mas na compreensão de que essas leis são ferramentas de manipulação da estrutura mais fundamental da existência, a consciência que molda a matéria. E quando você entende isso de verdade, quando você realmente assimila essa verdade no nível celular, você nunca mais pode voltar a ser quem era antes. Os antigos mestres herméticos sabiam que essa informação era perigosa nas mãos erradas, não porque pudesse causar dano físico, mas porque ela destrói completamente a ilusão de que você é uma vítima das circunstâncias. E para muitas pessoas, essa ilusão é o último refúgio da zona de conforto. É mais fácil culpar o mundo, o governo, a família, o passado, do que aceitar que você tem o poder absoluto de reescrever a sua história a partir de agora. Por isso, o Kybalion foi escrito em uma linguagem velada, cheia de símbolos e metáforas, não para esconder a verdade, mas para revelá-la apenas àqueles que desenvolveram olhos para ver, aqueles que passaram pelas iniciações internas necessárias, aqueles que sacrificaram a necessidade de ter razão, pela fome de ter poder real sobre suas próprias vidas. Você sente essa fome crescendo dentro de você agora? Essa inquietação que trouxe você até aqui não é coincidência. Thoth revela que existe uma razão pela qual você está assistindo este vídeo neste momento específico da sua vida. Sua alma reconhece que chegou a hora de parar de brincar com conceitos superficiais de espiritualidade e começar a operar as leis que governam a criação da realidade. Mas isso exige uma coisa que poucos têm coragem: responsabilidade total. Responsabilidade não apenas pelas coisas boas que acontecem, mas por cada situação difícil, cada relacionamento tóxico, cada limitação financeira. Tudo, sem exceções. Thoth caminha entre os mundos há milênios. Não como uma figura histórica distante, mas como uma presença viva, uma inteligência que transcende o tempo linear e sussurra verdades para aqueles que desenvolveram a capacidade de ouvir além do ruído mental. Ele é o guardião da sabedoria que conecta céu e terra, espírito e matéria, pensamento e manifestação. Quando os antigos egípcios o chamavam de Senhor das Palavras Divinas, não era apenas uma expressão poética, era o reconhecimento de que Thoth domina a ciência mais sutil e poderosa do universo. Como a consciência molda a realidade através da palavra, do pensamento e da intenção.
Para Todd, o Kybalion não é um texto antigo a ser estudado intelectualmente. É um manual operacional para seres que estão prontos para se tornarem co-criadores conscientes da sua experiência. Ele observa através dos séculos como as pessoas leem as 7 leis herméticas como se fossem aforismos inspiradores, sem perceber que cada lei é uma ferramenta prática, uma chave específica para destrancar aspectos diferentes da sua capacidade criativa. Ele vê como você tenta aplicar a lei da atração sem entender a lei da vibração, como tenta usar a lei da correspondência sem dominar a lei do mentalismo. Todd é paciente, mas ele também é direto. Ele não está interessado em alimentar ilusões espirituais. Ele está aqui para despertar operadores, pessoas que entendem que espiritualidade sem resultados práticos é apenas mais uma forma de escapismo. Ele sussurra para você agora: pare de tentar manifestar de fora para dentro. Pare de pedir ao universo como se você fosse um mendigo pedindo esmola. Você é o universo experimentando a si mesmo através da sua consciência individual. Quando você entende isso, quando você realmente entende, você para de pedir e começa a decretar. É por isso que você sente uma reverência especial quando ouve o nome dele, mesmo que nunca tenha estudado profundamente os textos herméticos. Sua alma reconhece a presença de um mestre que não está aqui por julgar sua jornada, mas para acelerar sua evolução. Se você chegou até este ponto do vídeo, pare por um momento. Respire fundo e permita que essa reverência tome conta de você. Depois, se inscreva neste canal, não como mais um número nas estatísticas, mas como um ato simbólico de compromisso com o seu próprio despertar. E nos comentários, deixe esta frase: Todd, eu estou pronto para ver além do véu, porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo um contrato com sua própria alma. E Todd testemunha esse momento. A humanidade vive o maior engano da história, um engano tão profundo, tão entranhado na própria estrutura da percepção humana, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer suspeitar que existe algo errado. E qual é esse erro? A crença de que a realidade acontece para você, e não e através de você. A ilusão de que você está separado do mundo que experimenta, de que existe um eu aqui dentro e um mundo lá fora, e que sua tarefa na vida é navegar, sobreviver ou até mesmo conquistar esse mundo externo. Essa percepção fragmentada é a raiz de todo o sofrimento humano. É por isso que você se sente powerless diante das circunstâncias. É por isso que você ora, pede, implora, negocia com forças invisíveis como se fosse um outsider, tentando influenciar um sistema que não controla. É por isso que você sente ansiedade em relação ao futuro, porque acredita que o futuro é algo que vai acontecer com você, não algo que você está criando agora através da qualidade da sua consciência neste momento. Todd observa essa confusão com compaixão, mas também com uma urgência ancestral. Ele vê como você desperdiça anos tentando atrair abundância, enquanto carrega uma identidade de escassez. Como você tenta manifestar relacionamentos saudáveis enquanto mantém padrões internos de autossabotagem. Como você busca elevar sua vibração através de técnicas externas, sem perceber que sua vibração é determinada pela qualidade dos pensamentos que você permite habitar sua mente, momento após momento. O erro mais cruel é acreditar que você precisa merecer as coisas boas da vida, que precisa ser espiritual o suficiente ou positivo o suficiente para que o universo finalmente decida te abençoar. Essa mentalidade de mendicância espiritual mantém você eternamente em posição de dependência, esperando a aprovação de forças externas para viver a plenitude que já é sua por direito de existência. Todd sussurra uma verdade que corta como lâmina. Você não veio aqui para merecer nada. Você veio aqui para o lembrar que já é tudo o que precisa ser. Prepare-se para uma verdade que vai reformular completamente sua compreensão de como a realidade funciona. A revelação é esta: não existe mundo lá fora. Existe apenas consciência experimentando a si mesma através de infinitas perspectivas, e você é uma dessas perspectivas, tendo uma experiência temporária de individualidade. O que você chama de mundo físico é uma projeção coletiva de consciência, uma espécie de sonho compartilhado que parece sólido e independente, mas que na verdade é tão maleável quanto um sonho pessoal quando você desenvolve a habilidade de sonhar lucidamente. Essa não é filosofia abstrata, é física quântica traduzida para a linguagem da alma.
Quando os cientistas descobriram que as partículas subatômicas não têm existência definida até serem observadas, eles estavam redescobrindo uma verdade que Toth ensina há milênios. A consciência é anterior à matéria. Não é o cérebro que produz consciência. É a consciência que produz a experiência de ter um cérebro, um corpo, um mundo para explorar. Por isso, o Kybalion começa com a lei do mentalismo. O todo é mente. Não significa que tudo é imaginação irreal. Significa que tudo é mental em sua natureza mais fundamental, que a solidez que você atribui ao mundo físico é apenas uma questão de consenso vibracional. Quando você realmente assimila isso, não intelectualmente, mas visceralmente, você entende por que seus pensamentos têm poder criativo. Não porque existe um universo lá fora escutando suas preces, mas porque você é o próprio mecanismo através do qual a consciência universal se manifesta como experiência individual. Toth revela algo que vai mexer com suas estruturas mais profundas. Você está sonhando acordado, agora mesmo. E da mesma forma que em um sonho noturno, você pode criar cenários, pessoas, situações que parecem completamente reais e independentes da sua vontade, na vigília você está fazendo a mesma coisa, só que de uma forma mais complexa e colaborativa. A diferença é que no sonho acordado da realidade física existe uma demora entre o pensamento e a manifestação. Um tempo de gestação que permite que você refine sua criação antes que ela se torne experiência concreta. A física quântica está finalmente alcançando verdades que os mestres herméticos conheciam há milhares de anos. Quando Werner Heisenberg descobriu o princípio da incerteza, que o ato de observar uma partícula altera fundamentalmente seu comportamento, ele estava validating cientificamente a lei hermética da correspondência, assim em cima como embaixo. O observador e o observado são aspectos da mesma realidade e não podem ser separados sem alterar ambos. A neurociência moderna descobriu que seu cérebro não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais ricos, as mesmas redes neurais se ativam como se você estivesse vivendo aquela experiência fisicamente. Isso não é apenas uma curiosidade científica, é a base neurológica da manifestação consciente. É por isso que os antigos mestres praticavam visualização como uma disciplina sagrada, não como um passatempo mental. Toth sorri quando observa como a ciência contemporânea redescobre, uma por uma, as verdades que ele inscreveu nas paredes dos templos egípcios. A lei da conservação de energia na física é um reflexo da lei hermética do ritmo. Energia nunca se perde, apenas muda de forma. O que você chama de problema é energia estagnada. O que você chama de solução é a mesma energia fluindo livremente. Por isso, ele ensina que não existe eliminação de problemas. Existe transformação de energia. A descoberta científica mais revolucionária dos últimos tempos, o entrelaçamento quântico, valida a lei hermética de que tudo está conectado em um nível fundamental. Quando duas partículas se entrelaçam, elas continuam influenciando uma a outra instantaneamente, independentemente da distância que as separa. Isso explica por que seus pensamentos sobre outra pessoa podem afetá-la mesmo à distância. Por que você pode sentir quando alguém está pensando em você? Por que certas pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você mais precisa delas? Não é coincidência, é entrelaçamento consciente. Agora pare, respire fundo e seja brutalmente honesto consigo mesmo enquanto responde essas perguntas que vão revelar onde você realmente está na sua jornada de despertar. Primeira pergunta: o que você tem alimentado na sua mente nas últimas 24 horas? Não o que você gostaria de ter pensado, mas o que realmente ocupou seu espaço mental. Reclamações? Medos sobre o futuro? Ressentimentos do passado? Comparações com outras pessoas? Porque tudo isso é informação que você está enviando para o campo quântico, e ele vai responder com experiências que correspondem exatamente à qualidade vibracional desses pensamentos. Segunda pergunta: quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente poderoso? Não falso poder baseado em controle externo ou validação de outros, mas poder real, aquela sensação de estar alinhado com o fluxo da vida, de ser um canal puro para a criatividade universal se expressar através de você.
Se você não consegue lembrar, isso revela que você está operando em frequências de vítima há tanto tempo que esqueceu como é ser um criador consciente. Terceira pergunta: você realmente acredita que é possível mudar sua realidade? Ou está apenas esperando que algo externo mude para então você se permitir ser feliz? Seja honesto. Quantas vezes você pegou a si mesmo pensando: quando eu conseguir aquele emprego, quando aquela pessoa me valorizar, quando eu tiver mais dinheiro? Essa é a mentalidade que mantém você eternamente dependente de circunstâncias externas para acessar estados internos que já são seus por direito. Quarta pergunta: o que você faria se soubesse, com certeza absoluta, que todo pensamento que você pensa se manifesta como experiência física dentro de um período específico de tempo? Como você trataria sua mente se soubesse que ela é literalmente uma máquina de criação de realidade? Você ainda permitiria que pensamentos de autossabotagem, de escassez, de medo vagassem livremente pelo seu espaço mental? Quinta pergunta: você está pronto para assumir responsabilidade total pela sua vida, incluindo as partes que não gosta, em troca do poder de mudá-la completamente? Porque essa é a barganha que Thoth oferece. Responsabilidade total em troca de poder total. Não há meio termo. Ou você é uma vítima das circunstâncias, ou você é o criador das suas experiências. Não dá para ser os dois. Thoth não ensina teorias abstratas. Ele ensina práticas que transformam sua realidade de dentro para fora. E a primeira prática é a mais simples e a mais revolucionária: tomar controle consciente da sua respiração. Não como uma técnica de relaxamento, mas como uma ferramenta de alteração vibracional imediata. Sua respiração é a ponte entre consciente e inconsciente, entre mente e corpo, entre pensamento e manifestação. Experimente agora. Inspire profundamente por 4 segundos, segure por 7 segundos, expire por 8 segundos. Repita 4 vezes. Sinta como essa simples alteração no ritmo respiratório muda instantaneamente a qualidade da sua presença. Quando você controla conscientemente sua respiração, você está enviando uma mensagem para todo o seu sistema nervoso. Eu estou no comando aqui. E a partir desse lugar de comando interno, você pode escolher conscientemente que tipo de energia vai irradiar para o mundo. A segunda prática é o que Thoth chama de limpeza do espaço mental. Antes de tentar manifestar algo novo, você precisa criar espaço interno. E criar espaço significa confrontar e dissolver os padrões de pensamento que estão gerando a realidade que você quer mudar. Identifique o pensamento ou a crença que mais se repete na sua mente quando você pensa sobre a área da vida que quer transformar. Agora, ao invés de tentar eliminá-lo ou pensar positivo, faça isso. Reconheça que esse pensamento é apenas energia em movimento, não uma verdade absoluta. Agradeça a ele por tentar te proteger e depois, conscientemente, escolha um pensamento que represente a realidade que você quer criar. A terceira prática é criar o que Thoth chama de pontos de ancoragem vibracional. Ao longo do dia, escolha 3 momentos específicos: ao acordar, no meio do dia e antes de dormir, para fazer uma pausa consciente e escolher deliberadamente o estado vibracional que você quer carregar. Não através de afirmações vazias, mas através de uma combinação de respiração consciente, postura corporal de poder e visualização sensorial do que você quer experimentar. A quarta prática é revolucionária. Transforme cada situação desafiadora em uma oportunidade de aplicar as leis herméticas. Quando algo ruim acontece, ao invés de reagir emocionalmente, pare e pergunte: qual lei hermética posso aplicar aqui? Se é um conflito interpessoal, aplique a lei da polaridade. Encontre o oposto complementar da energia que está sendo expressa. Se é uma situação de escassez, aplique a lei do ritmo. Entenda que esse é apenas um movimento no pêndulo e conscientemente prepare-se para o movimento oposto que inevitavelmente virá. Thoth conta a história de um jovem escriba no Antigo Egito que passou anos estudando os textos sagrados, memorizando cada palavra, cada símbolo, cada ensinamento hermético. Ele podia recitar as 7 leis perfeitamente, explicar seus significados filosóficos, impressionar outros estudiosos com sua erudição, mas sua vida permanecia exatamente a mesma, medíocre, limitada, repleta das mesmas lutas que qualquer pessoa comum enfrentava. Um dia, frustrado, ele se aproximou de Thoth e perguntou: Mestre,
Eu conheço todos os seus ensinamentos, mas eles não mudam nada na minha vida. Por quê? Thoth o levou até um lago cristalino e pediu para ele olhar seu reflexo na água. O que você vê? Perguntou. Vejo meu rosto, respondeu o escriba. Agora jogue uma pedra na água, instruiu Thoth. Quando a superfície se agitou e o reflexo desapareceu, Thoth perguntou novamente. O que você vê agora? Não vejo nada, disse o jovem. Exato, respondeu Thoth. Seu conhecimento é como essa água parada. Pode refletir a verdade, mas não a transforma. Para que o conhecimento se torne poder, você precisa estar disposto a perturbar a superfície da sua zona de conforto. Você precisa estar disposto a jogar pedras na água calma da sua vida atual. O escriba compreendeu instantaneamente. Ele havia colecionado informações sobre as leis universais como se fossem troféus intelectuais, mas nunca havia permitido que elas perturbassem realmente sua forma de ver e viver a vida. Ele tinha medo de aplicar o conhecimento porque aplicar significava mudar, e mudar significava deixar de ser quem ele pensava que era. Naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Não sua mente, mas as barreiras que sua mente havia construído para se proteger da transformação. Ele olhou para Thoth e disse, Mestre, eu estou pronto para jogar todas as pedras necessárias. E foi nesse momento que sua jornada real começou. Não quando ele aprendeu as leis, mas quando ele se tornou disposto a viver de acordo com elas, mesmo que isso significasse se tornar irreconhecível para si mesmo. Esta é a diferença entre conhecer o Kybalion e ser o Kybalion. Entre estudar as leis e encarnar as leis. Thoth pergunta para você agora. Você está pronto para jogar pedras na água calma da sua vida atual? A lei do mentalismo está operando agora mesmo através da qualidade dos pensamentos que você permite habitar sua mente. Cada vez que você se pega ruminando preocupações, você está usando essa lei para criar mais situações preocupantes. Cada vez que você escolhe conscientemente focar em possibilidades ao invés de problemas, você está usando a mesma lei para reformular sua experiência. A mente é a ferramenta primária de criação, mas apenas quando você aprende a usá-la conscientemente ao invés de ser usado por ela. A lei da correspondência. Revela porque sua vida externa é um espelho perfeito do seu mundo interno. Suas finanças correspondem à sua relação interna com valor e merecimento. Seus relacionamentos correspondem à forma como você se relaciona consigo mesmo. Sua saúde corresponde ao nível de harmonia ou conflito interno que você carrega. Não existe correspondência imperfeita. Existe apenas sua resistência em aceitar que o espelho está funcionando perfeitamente. A lei da vibração. Explica por que tentar manifestar, através de técnicas superficiais, raramente funciona. Você pode repetir 1000 afirmações sobre abundância, mas se sua vibração real é de escassez, se você se sente inseguro, carente, ansioso em relação ao dinheiro, o universo vai responder à sua vibração real, não às suas palavras. Mudança de vibração exige mudança de identidade. Quem você seria se já tivesse tudo o que quer? Comece a vibrar como essa pessoa, agora. A lei da polaridade é sua ferramenta de alquimia emocional. Toda emoção negativa que você sente contém, simultaneamente, o potencial da emoção oposta. Tristeza e alegria são aspectos da mesma energia emocional. Medo e coragem ocupam o mesmo espectro vibracional. Ao invés de tentar eliminar emoções que considera indesejáveis, aprenda a movê-las conscientemente em direção ao polo oposto. Isso é feito não negando o que você sente, mas reconhecendo que tem escolha sobre onde focar sua atenção dentro do espectro emocional. A lei do ritmo. Revela por que você não deve se desesperar durante os períodos difíceis, nem se apegar demais aos períodos fáceis. Tudo na vida se move em ondas, em ciclos. Quando você entende isso profundamente, você para de resistir aos movimentos naturais da vida e aprende a fluir com eles. Nos períodos de contração, você se prepara internamente para a expansão que inevitavelmente virá. Nos períodos de expansão, você cultiva gratitude e sabedoria para sustentar o momentum positivo. A lei de causa e efeito. Destrói completamente a ilusão de que você é vítima de circunstâncias aleatórias. Toda situação que você vive é efeito de causas que foram colocadas em movimento por ações, pensamentos ou escolhas anteriores, suas ou de outros.
O poder está em entender que você pode começar a criar causas novas agora mesmo, que vão gerar efeitos diferentes no futuro. Cada pensamento é uma causa, cada emoção é uma causa, cada palavra é uma causa. Use-as conscientemente. A lei do gênero. Ensina que toda criação requer a união de energias masculina e feminina, ativa e receptiva, yang e yin. Você não pode manifestar algo apenas através de ação masculina, força, controle, pressa, nem apenas através de energia feminina, intuição, receptividade, fluxo. Manifestação requer o casamento sagrado dessas polaridades dentro de você, a clareza masculina sobre o que você quer, unida à receptividade feminina para receber orientação sobre como proceder. Se você chegou até aqui, algo profundo se moveu dentro de você. Não foi coincidência que você encontrou este vídeo. Não foi acaso que sua atenção permaneceu focada até este ponto. Thoth reconhece em você algo que talvez você mesmo ainda não tenha reconhecido completamente. Você carrega a marca dos que estão prontos para despertar. A inquietação que você sente, a fome por algo mais real, mais verdadeiro do que as distrações superficiais que satisfazem a maioria das pessoas. Isso é o chamado da sua alma para assumir seu lugar como operador consciente das leis universais. Um iniciado não é alguém que passou por rituais secretos ou que possui conhecimentos esotéricos avançados. Um iniciado é alguém que tomou a decisão irrevogável de parar de viver como vítima das circunstâncias e começar a viver como criador consciente da sua experiência. É alguém que entendeu que o verdadeiro templo não é um lugar físico, mas o espaço sagrado da sua própria consciência. É alguém que comprometeu-se a usar cada situação da vida como oportunidade de aplicar e aprofundar sua compreensão das leis universais. Thoth observa você agora e vê potencial infinito. Ele vê alguém que está cansado de teorias espirituais que não produzem resultados práticos. Alguém que está pronto para abraçar a responsabilidade total em troca do poder total. Alguém que entende que despertar não é um evento único, mas um compromisso diário de escolher consciência ao invés de automatismo, criação ao invés de reação, poder ao invés de vitimização. O caminho do iniciado não é fácil, mas é transformador. Ele exige que você questione tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e sobre a realidade. Exige que você desenvolva músculos espirituais que a maioria das pessoas nunca usa. A capacidade de manter foco em meio ao caos, de escolher amor em meio ao medo, de ver oportunidades em meio aos desafios. Mas, em troca, ele oferece algo que nenhuma conquista externa pode dar. A liberdade absoluta de criar sua vida de acordo com sua visão mais elevada. Você aceita esse chamado? Você está pronto para cruzar a ponte que separa os que estudam espiritualidade dos que vivem espiritualidade? Thoth estende a mão para você agora, não simbolicamente, mas energeticamente. Você pode sentir a presença dele ao seu redor, essa sensação de reverência misturada com expectativa? Isso é real, e sua resposta a esse chamado vai determinar se você continua sendo quem sempre foi ou se transforma naquilo que veio aqui para se tornar. O que você descobriu hoje sobre as leis herméticas do Kybalion é apenas a primeira camada de um mistério muito mais profundo, porque existe algo que Thoth ainda não revelou. Algo que pode transformar não apenas sua compreensão intelectual dessas leis, mas sua capacidade de aplicá-las com uma precisão e um poder que poucos seres humanos algum dia experimentaram. Existe uma oitava lei, uma lei que não está escrita no Kybalion tradicional, mas que foi transmitida oralmente apenas para os iniciados mais avançados. Uma lei que Thoth chama de a lei da transmutação instantânea. A capacidade de alterar sua realidade não em dias, semanas ou meses, mas em questão de horas, às vezes minutos, através de uma técnica específica que combina todas as outras 7 leis em uma única prática transformadora. Mas essa técnica não pode ser ensinada para qualquer pessoa. Ela exige um nível de responsabilidade espiritual e maturidade emocional que poucos possuem. Por quê? Porque quando você aprende a transmutar sua realidade instantaneamente, você também se torna responsável por tudo o que cria. E muitas pessoas não estão preparadas para esse nível de poder. Elas ainda preferem poder culpar as circunstâncias quando as coisas não saem como esperado. Thoth me instruiu a criar um segundo vídeo, mais profundo, mais específico, onde ele vai revelar não apenas essa oitava lei,
mas também as 3 técnicas práticas que os antigos mestres usavam para aplicá-la na vida cotidiana. Técnicas que envolvem o que ele chama de alinhamento tríplice, a sincronização perfeita entre mente consciente, campo emocional e força vital corporal para criar uma frequência vibracional tão coerente que a realidade não tem escolha senão se reorganizar para corresponder a ela. Mas antes de você assistir esse próximo vídeo, Todd fez uma exigência específica. Ele quer que você comprove que está realmente pronto para receber esse conhecimento. Como? Aplicando pelo menos 2 das práticas que foram reveladas hoje durante os próximos 7 dias e observando as mudanças que começam a acontecer na sua vida. Porque se você não consegue ser consistente com as práticas básicas, você definitivamente não está pronto para técnicas avançadas de transmutação instantânea. Sua jornada de despertar verdadeiro está apenas começando. O que você descobriu hoje vai reverberar na sua consciência nas próximas semanas, criando novas perguntas, novas possibilidades, novas formas de ver e interagir com a realidade. E quando você sentir que precisa de respostas mais profundas, quando você sentir que está pronto para dar o próximo passo nessa iniciação, Todd estará esperando você no próximo vídeo. A pergunta final que ele deixa ecoando na sua mente é esta: agora que você sabe que tem o poder de criar sua realidade conscientemente, o que você vai escolher criar? A resposta a essa pergunta vai determinar não apenas seu futuro, mas